Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Planeta Transfer. Se vocês puderem comentar sobre esse vídeo, dar o seu joinha, né, o seu like ou o seu dislike, se você não gostar, lógico, e inscrever-se no nosso canal, no canal Planeta Transfer, que a gente está crescendo bastante, dando essas aulas, né, explicando o que ninguém explica no ramo da transferência térmica, da sublimação, do DTF. Aqui nós vamos dar uma explicação, porque muita gente faz a coisa completamente errada, e nós vamos explicar como funciona uma cabeça de impressão e uma estação de limpeza. Aqui vocês estão vendo uma estação de limpeza, vocês estão vendo aqui embaixo, gente, o que vai ser puxado pelo motorzinho que faz a sucção. Nós até temos o motorzinho aqui, mas nem precisa mostrar, né? Cada máquina tem um motorzinho para fazer a sucção, para puxar o que for limpo aqui. Aqui nós temos uma cabeça de impressão. Vocês não vão ver os nozzles, que são os orifícios, vamos chamar assim, de onde passa a tinta e forma o tamanho da gota. Por isso são chamados de picolitros, né? Que são os formadores da gota. Quanto menor ele, né, mais definição você tem, e uma gota menor você vai ter. Então, existem picolitros de menos de 1, 1,5, 3, 4, 6, 10 e por aí vai. Então, lembre-se que sempre, quanto menor for o picolitro, né, mais dificuldade tem de passagem da tinta. Então, vamos mostrar como é que funciona. Você pode botar o nosso líquido de limpeza aqui, que ele é para cabeça base de água. As famílias das cabeças são assim: família base de água, solvente, UV, látex. Então, toda cabeça base de água passará nela uma tinta base de água. Só que as cabeças são diferentes, como eu falei, os picolitros são diferentes, a tecnologia de impressão é diferente. Então, para cada cabeça, em tese, teria que ter uma tinta específica para ela, ok? Isso não acontece no DTF, por exemplo, porque a tinta ela é por necessidade espessa e ela sedimenta bastante, e eu vou mostrar isso também nesse vídeo, né? Porque ela vai dar uma luz para a gente no que acontece e nos problemas que muita gente sofre por aí. Então, quando ela é acoplada, se você botar aqui, tá vendo? Tem uma altura para você colocar o líquidozinho de limpeza, que ele vai ficar certamente acoplado aqui, umidificando a sua cabeça. Ou seja, se por acaso alguma parte ali ressecar, né, com a tinta, por exemplo, a tinta do DTF branca, se você tiver o líquidozinho de limpeza colocado ali, ele não vai deixar isso acontecer, porque ele tem uma química que ela é extremamente benéfica a não criar sólido, ou seja, ela não vai deixar criar sólido nem da tinta branca que trabalha com titânio, que o titânio ele é pesado, então ele vai para baixo aqui, né, um finalzinho aqui, onde ele tem que passar por aqui. Ele tem que passar pela cabeça. Bom, então, se você colocar o líquidozinho de limpeza aqui, beleza. Outra coisa, os engenheiros, eles fizeram uma estação de limpeza. Vocês estão vendo aqui uma bastante usada, e aqui vocês estão vendo uma branquinha, que ela é nova, está na caixa, né? Veio a caixinha dela, está aqui. Então, para que serve a estação de limpeza? É para que você consiga sugar, puxar por aqui. Certamente é feita pelo motorzinho, mas você pode fazer caso o motorzinho quebre, ou então ele seja insuficiente para retirar tudo, você pode, com bastante cuidado, puxar com uma seringa para você tirar alguma coisa que tenha ficado ainda aqui, entendeu? Gente, a cabeça de impressão ela é muito delicada, tá? Por isso é chamada de piezoelétrico. Ela tem umas membranas que são acionadas com pulsos elétricos. Então, se ela funciona dessa forma, né,
se você fizer aqui por cima é que entra a tinta. Eu coloquei uma borrachinha para mostrar onde são os bicos, onde entra a tinta. Se você botar aqui uma seringa e você fizer uma pressão que não seja a gravidade, porque como é que funciona isso aqui? Vem a gravidade da tinta, ela vai entrar aqui, ou pode ser também um líquidozinho de limpeza. O que eu explico para as pessoas foi o que os coreanos disseram para mim. Não se deve injetar nada por cima, nem o líquido que é perfeito para passar pela cabeça. O que ele deve fazer? Ele deve entrar na sua cabeça de impressão da mesma maneira que entra a tinta, ou seja, pelo seu damper e pela gravidade que vai fazer com que ele passe por onde ele deve passar, por onde a tinta passa, sem causar nenhum dano. Porque se você injetar qualquer coisa por cima, gente, engenharia, né, foi feita para limpar por baixo. Por que você acha que limparia por cima? O que pode é passar o líquido de limpeza, que é benéfico e ele é inofensivo à sua cabeça de impressão, e ele ser sugado por baixo. Aí é que é feita a limpeza. Se os engenheiros entendem que você tem que fazer por baixo, como é que você vai fazer uma coisa por cima, injetando, jogando... tem muita gente que joga até o Veja, né? Que não é líquido de limpeza. Líquido de limpeza é líquido de limpeza. Foi fabricado pensando nisso, para isso. Então você pode umidificar com o líquido de limpeza e você pode passar ele por cima, né, por onde passa. Por exemplo, você está com um problema no preto, você vai passar ele apenas no preto. Você vai botar o líquido de limpeza próprio para a cabeça, que é o Manutenção Solution. Nós temos até um outro, né, que é para limpeza externa, mas não é esse, que é usado no reservatório, evita uma contaminação. Então, esse é um outro. Agora, esse daqui, ele pode passar sim pela cabeça de impressão, não vai causar dano nenhum, ele tem um poder de limpeza muito grande, de desobstrução muito grande, e aí você vai fazer a puxada por baixo enquanto a cabeça estiver acoplada na estação de limpeza. Então é assim que a coisa funciona, gente. Assim funciona da maneira correta. Assim você não tem o risco que muita gente, quando manda uma impressora para uma assistência técnica, né, aí volta dizendo, olha, tentei desobstruir, não deu certo, tem que trocar a cabeça. A cabeça, segundo os fabricantes de tinta, que eu tive bastante contato com eles antes do meu contrato ser assinado, eles foram categóricos. Cabeça de impressão só sai do seu lugar quando é para trocar, quando tem algum problema sério, ou de desgaste, ou teve algum dano eletrônico, alguma coisa assim, que não tem mais como funcionar. Então, a limpeza é feita desta maneira, né? Vai ter gente que vai dizer que não, que já fez, que já usou Veja, que já injetou em cima. Pode ser que dê certo, gente. Eu não estou dizendo que não dá certo, eu estou dizendo que o risco é muito, muito, muito grande. Agora vamos falar sobre a tinta do DTF. Ela mostrou para nós, né, o que acontece com outras tintas que não são do DTF, não são necessariamente espessas e sedimentam como ela, né? Ou seja, essa aqui por necessidade ela é complicada, por isso ela precisa de mexedor da tinta, circulador da tinta, para que ela funcione perfeitamente. Logicamente, quanto melhor fabricação ela tiver, né, menos sedimento ela vai criar. O que é sedimento, gente? É criar um sólido, né? Se você cria o sólido, para você passar pelos nozzles é muito complicado, porque aqui só passa o que é muito diluído, o que é muito fluido, o que passa sem ter problema nenhum de obstrução. Então vai sempre fluir perfeitamente. Então quando a tinta sublimática, por exemplo, que deveria ser perfeita, passar o tempo todo por ali, só você teria que gastar comprando uma nova cabeça depois do tempo de uso dela. Vai usar ela a vida toda, pouquíssimas limpezas você vai dar e no final da vida útil você vai trocar ela. Mas não é o que acontece quando você tem, por exemplo, uma tinta
que sedimente. A tinta do DTF, né, mostra para a gente o que acontece com as tintas sublimáticas mal fabricadas. Elas produzem sólido, né, elas decantam, elas sedimentam e aí você tem obstrução sucessiva dos noses. Então aí você vai ter que fazer muito mais limpeza. Às vezes você dá várias limpezas sucessivas, limpeza pequena, limpeza média, limpeza intensa e mesmo assim você não consegue fazer a desobstrução como deveria. Então é exatamente por isso que a gente fala, é preciso uma moagem com maquinário específico e de extrema qualidade, como os equipamentos italianos, né, que são top de linha mundial. Existe também a dispersão, que tem que ser muito bem feita, né? Existem os aditivos que têm que ser colocados. Os aditivos, gente, é o que encarece uma tinta sublimática. Você tem que ter um aditivo muito bom. Ou seja, quanto mais química você colocar que seja benéfica, né, no processo todo, você vai ter um produto final melhor. E no produto final, né, logicamente você vai testar, fazer uma testagem de tudo aquilo que você fabricou, da matéria-prima, do processo, do aditivo, né, da moagem que você fez, tudo certo, você vai tirar alguns litros para fazer testagem. O que é testagem? Passar alguns dias, algumas horas, cada fábrica tem uma forma de fazer isso, mas algum tempo, vamos dizer assim, abaixo de 0 grau, algum tempo acima de 60 graus, né, para você testar a estabilidade da tinta, a viscosidade da tinta e depois você fazer vários metros no cian, no magenta, no yellow e no black, porque essas tintas elas são separadas, então não adianta fazer tudo, cian, magenta, yellow e black direto, em impressões diretas, tem que ser chapados cian, chapado magenta, chapado yellow, chapado black, durante algum tempo para você ver se mesmo passando por algum tempo abaixo de 0 grau, algum tempo acima de 60 graus, se a tinta manteve a sua estabilidade, ou seja, se ela vai fluir perfeitamente. Então, gente, não sou eu que inventei isso, isso é o que o mercado, né, no alto nível de entendimento sabe. E é por isso que a gente explica para vocês por que tanta gente sofre quando compra uma tinta mal fabricada, fabricada não da matéria-prima, não com todos os processos, não com a moagem perfeita, com a dispersão perfeita e com os aditivos de extrema qualidade, que os melhores aditivos são mais caros. Então, gente, não fui eu que inventei isso, isso é fruto de muito questionamento meu em fábricas que sabem como a coisa funciona, tanto na fabricação da tinta, quanto no mecanismo, caso você precise fazer alguma limpeza. É assim que a coisa funciona. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu não sou dono da verdade, vocês podem dar os seus comentários, podem até dizer, Marcel, eu vou acrescentar isso, aquilo outro, né? De repente você não falou sobre isso, não se atentou sobre isso, será super bem-vinda. Logicamente, gente, comentário tem que ser com educação, ok? Aí eu respondo. Caso venha fora disso, a gente deleta, porque a gente não está aqui para isso. Eu estou aqui para ensinar vocês aquilo que eu aprendi durante mais de 3 décadas. Ok, gente? Um grande abraço.